Há 70 anos nasci em Tupaciguara, quem é hoje o reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida. É com muita alegria que eu recebo aqui nos estúdios do Elo da Fé, Padre Itamar, que vem conversar um pouquinho sobre a sua vida e também a sua vocação. Padre, seja bem-vindo, que bom recebê-lo aqui hoje. Obrigado pelo convite, estamos aqui para falar desses 70 anos, né? Que foi 70 anos de caminhada e de caminhada com a igreja. E o senhor é da cidade de Tupaciguara, né? Da nossa diocese. Sou natural de Tupaciguara. Lá tinha o hospital e quem fazia o atendimento era um único médico da cidade, que era Dr. Raul. Então, nós morávamos em Araporã e a mamãe vinha, ficava na casa da minha avó paterna para ganhar os nenéns. Então, foi em 1952, eu cheguei. E sou natural de Tupaciguara. E em Tupaciguara o senhor passou grande parte da sua vida e veio para Uberlândia com 18 anos. Sim, lá eu passei grande parte da vida. Moramos fora algum tempo, mas foram uns 2 anos que moramos na fazenda, mas foi um período rápido, depois nós voltamos, porque tinha que continuar os estudos, e lá eu fiquei até os 18 anos. E aí, nos 18 anos, o senhor veio para Uberlândia com a sua irmã? Veio eu e minha irmã para Uberlândia. Depois eu fiz durante 2 anos o encaminhamento para o seminário, enquanto ela preparava o seu casamento. Então ela se casou e eu fui para o seminário. Mas a sua família sempre aceitou a sua vocação, o seu despertar assim para o sacerdócio? No princípio eles não quiseram que eu fosse porque ainda estava muito jovem, só tinha 8 anos. Era pastoral da Kombi, né? Aí eles acharam que estava muito novo, que não devia ser naquele horário. Mas foi uma coisa que estava impregnado em mim e que eu não consegui me libertar disso. Então, quando foi aos 18, eu me organizei e foi depois do Concílio Vaticano II, todos os seminários tinham fechado, aí estava abrindo o seminário de Brasília. Aí eu fui encaminhado para o seminário de Brasília e lá eu fiz o curso de filosofia. Até eu fui mais ou menos 73, início de 74, e fiquei 3 anos e completei lá o curso de filosofia. Nisso houve a mudança de bispo e chegou o Dom Estevão, porque o Dom Onofre não ficou na diocese, foi transferido para uma outra diocese, para a diocese de Jardim, no Mato Grosso, e ficou, o Dom Almir faleceu e veio o Dom Estevão. E aí o Dom Estevão não queria que nós estudássemos em Brasília, mas de seminarista que tinha na diocese era somente eu. Então eu fui transferido para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu fiz a teologia, fiz os 4 anos de teologia e voltei para Uberlândia no final de 1980 e fui ordenado diácono na paróquia São Pedro no dia de Santo Estevão, no dia 26 de dezembro de 1980. E é interessante a gente pensar que o senhor foi seminarista sozinho, né? Sozinho. É raro a gente encontrar um caso assim, né? Porque normalmente os seminaristas vivem em comunidade no seminário. Nunca eu tive um colega. Não deixei assim porque no último ano em Belo Horizonte, no começo eu ainda fiquei numa comunidade religiosa encaminhada pelo Dom Estevão, mas eu como seminarista diocesano. Depois alugamos uma casa e tinha alguns seminaristas de outras dioceses que nós constituímos lá
uma comunidade do seminário, né? Mas eu fui sempre seminarista sozinho da Diocese de Uberlândia. E eu queria entender melhor essa história da Kombi que o senhor disse, né? Lá com 8 anos de idade, que os padres buscavam de Kombi. Porque antes do Concílio Vaticano II, ia crianças para o seminário. Não era nem jovens e nem adultos. Eram crianças mesmo, a partir dos 8 anos de idade. Então fazia o ensino que era o primário, depois fazia o ensino fundamental, terminava o ensino fundamental e fazia o ensino médio, né, para depois entrar para a filosofia e para a teologia. Então, era muito normal que as crianças, o seminário era formado de crianças, né? Um ponto de referência que nós tínhamos era o Caraça, que lá tinha, assim, 200 crianças, 300 crianças se preparando do Brasil inteiro para ser padres. E aí, o senhor aqui em Uberlândia se ordenou padre em 1981. Me ordenei padre, eu trabalhava em Araguari, a ordenação a gente previa para o final do ano, mas aí aqui quase que não tinham padres, e com os padres esforçando para dar atendimento lá também, aí o bispo pediu que eu preparasse para que me ordenasse no meio do ano. Aí foi ele que escolheu o 1º de agosto para fazer a abertura do mês vocacional. E se ordenando, o senhor continuou no Rosário de Araguari? Eu continuei no Rosário de Araguari por 2 anos e 6 meses, como diácono e como padre. Eu fiquei na paróquia do Rosário 2 anos e meio. Isso, e aí o senhor voltou para Uberlândia, já aí como padre? Aí ele foi lá e me transferiu para a paróquia São Pedro. Uhum. Na São Pedro eu fiquei 1 ano e meio. E aí fui transferido aqui, que os capuchinhos estavam entregando, eu fui transferido para a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E aqui eu fiquei 7 anos e pouco, quase 8 anos. Então foi sua primeira passagem aqui pela paróquia aqui Nossa pela Senhora paróquia, Aparecida. que ficou até no final de 1990. Até 90 o senhor ficou aqui. Eu fiquei aqui. Em 91 eu fui transferido para Belo Horizonte, para o seminário, e lá eu permaneci durante 6 anos. Então muitos padres aí da diocese passaram pelo senhor lá em BH. Muitos, mas muitos. E aí o senhor retornou de BH depois desses 6 anos? Retornei e fiquei com a filosofia, que funcionava. O padre Edivaldo, da rádio, ele cedeu a casa ali da Bom Jesus, e nós morávamos ali com o curso de filosofia. Eles estudavam na Católica, e fiquei mais 3 anos com o curso, foram 6 anos com o curso de filosofia. Então, de seminário foram 12 anos. Mas enquanto o senhor estava aqui com o curso de filosofia, o senhor também era pároco já? Eu já era pároco lá no Cristo Redentor, na paróquia que foi criada para nós por ser próximo ao seminário. Então, nós ficamos lá 5 anos e meio. Aí, quando eu saí de lá, é que eu entreguei o seminário, né, e que fui para São Judas, que era uma paróquia um pouco mais pesada, aí não dava mais para conciliar. São Judas, 2 missas por dia, né? Acho que ainda tem lá. Ainda tem, e 6 missas no domingo. E foram muitos anos na São Judas? Foram 11 anos, porque houve a mudança de bispo. Então, quando eu completei os 6 anos, foi na época quando Dom José foi transferido. E quando Dom Paulo chegou, pediu que os padres ficassem nas paróquias até ele tomar pé da situação para fazer as transferências. Levou uns 5 anos para ele chegar até a gente que estava no Roosevelt.
E aí do Roosevelt, o senhor chega novamente a Aparecida, agora como reitor do santuário. Do Roosevelt eu fui transferido para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Eu não tinha, para mim, foi uma surpresa, porque eu nunca tinha repetido de paróquia e nem gostaria de repetir. Mas aí o bispo insistiu muito devido ter sido criado o santuário, que seria um trabalho diferenciado, e aí eu aceitei e faz 8 anos que eu estou aqui. Tá fazendo tudo junto, né? 40 de padre. 42 de padre. 70 de vida. 70 de vida. E 8 anos aqui no santuário. Como reitor do santuário. Como reitor do santuário. E nesse dia de festa, né, que celebrar 70 anos é uma dádiva para todo mundo, eu acho que chega nessa idade. Quando você olhar assim para trás, vê tudo que já passou, né? Se lembra da Kombi lá, da Kombi, se lembra dos seus pais, né, que no início te orientaram, deixa um pouquinho mais para frente, vamos discernir primeiro essa vocação. Tantas paróquias, seminaristas, o que passa assim no coração do senhor? Eu vejo que o aniversário é a celebração da vida, né? E celebrar a vida é celebrar a história de cada um. Ninguém deveria deixar de celebrar o seu aniversário, que é uma data importantíssima na vida da pessoa. É o momento que você tem para refletir e reconstruir a sua própria história, né? Eu acho que esses 70 anos foi tudo muito bem vivido. Eu não tenho o que reclamar e não deixaria de fazer nada do que eu fiz. E estou feliz dessa forma. Amém, né? É bom a gente ver alguém feliz, realizado, né, padre? Eu acho que, na verdade, vou contar para vocês uma história que eu vi esses dias. O senhor vai me permitir contar essa curiosidade. Nós fomos gravar aquele vídeo do macarrão com Dom Paulo, né? E quando nós chegamos lá, a primeira pessoa que eu encontrei foi o padre Itamar, com um carrinho distribuindo cesta básica para quem chegava. Eu vi isso e eu comentei aqui com o pessoal que isso muito me tocou, né? Comentei até lá na secretaria. Como é bonito ver esse trabalho. Como é bonito ver o senhor ajudando as pessoas. E isso a gente vê frequentemente aqui no santuário. A gente que está mais próximo, assim, né? Vizinho aqui, a gente vê. Então, para mim, isso é contagiante no senhor, sabe? Essa disposição em ajudar o outro. Essa alegria em servir. E eu acho que esse é um mistério, né? Da vocação. Eu entendi isso desde o momento em que eu me dispus a servir o povo. Que a grande riqueza da comunidade, a grande riqueza da igreja, são os pobres que nós temos que cuidar. E bem cuidados, né? Se eles estão nessa situação, eles não pediram para isso. Uma sociedade os levou a isso. E isso eu compreendi desde o começo. Então, a mesma atenção que eu dou para os paroquianos, eu distribuo também para com nossos pobres, que são eles que alicerçam a nossa igreja. E, para a gente encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa para todo mundo assim que quer chegar aos 70 anos e dizer, eu vivi bem, eu vivi tudo aquilo que eu gostaria de viver e eu não me arrependo de nada que eu fiz? A gente sabe que a vida é uma luta, e uma luta árdua, que as coisas não acontecem de forma tão fácil, né? Mas se a gente é perseverante, se a gente tem Deus no coração, e se a gente aprende a enxergar o outro como outra pessoa que é diferente de mim, mas que recebeu tudo que eu recebi, que ele também pode ser tão feliz quanto eu sou. Então, valorize sua vida, celebre seu aniversário e reze a Deus para que seja cada vez mais feliz. Testemunho bonito, padre nosso, da nossa diocese, né? Que nos deixa aí uma mensagem de alegria.
né? A gente sempre encontra o Padre Tamar por aí, ele sempre tá desse jeito, né, Padre? Sempre para cima, sempre nos acolhendo. Então, nesse dia, Padre, eu desejo ao Senhor todas as graças e bênçãos do céu. E agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando por falar de mim, da minha vida, e incentivar as pessoas a celebrarem com Deus as suas vidas. O meu abraço e a minha bênção a todos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Nossa Senhora continue te guiando e que o Senhor continue sempre assim, disposto e fiel à sua vocação, que é a vocação do serviço. Tá muito bem. Um abraço. Outro.